Muito boa noite. É uma grande alegria entrar em contato com todos que estão em sintonia conosco aqui na nossa IBNU. Uma grande satisfação. Estamos aqui online, ao vivo para todo o Brasil, para Moçambique, a África e o mundo. E eu quero inicialmente dar o meu boa noite à nossa irmã Suzy Lee, que está conosco aqui da área de missão da IBNU. Também uma boa noite ao nosso amigo Jonatas Hübner, que está sendo o nosso grande coordenador de toda a transmissão, e o nosso convidado especial dessa noite, Aurélio Ritsuri, diretamente de Moçambique. Vou começar diretamente ao ponto. Aurélio, é um prazer ter você com a gente aqui, você que tem feito diferença aí no Reino de Deus, e toda a nossa comunidade, os nossos amigos aí estão sintonizados. E antes de qualquer coisa, você vai se apresentar, falar um pouquinho mais, mas o nosso querido povo brasileiro e os que estão conosco precisam conhecer melhor Moçambique. E, Aurélio, de que lado fica Moçambique no continente africano? Qual é o tamanho? Fala-se só português? Quais são as línguas? Povos, ajude a gente, porque a geografia está precisando de apoio do nosso professor, diretor Aurélio. Aurélio, com a palavra. Boa noite, professor Sayão. Boa noite, Suzy, e a todos Boa que nos noite. acompanham. Uma honra para mim poder fazer parte dessa live, ainda mais poder falar para o meu professor. Meu Deus, que desafio! Sim, é um desafio. Lembro-me de outra vez que estava em uma igreja, um pastor foi me apresentar, disse: temos aqui um professor, um missionário, um pastor, que vem lá de Moçambique, perto de Portugal. Ei, passei mal. Lembrando que o professor saiu dizer que era aula de geografia. Eu fico imaginando, né? Ei, difícil o Fiquei negócio. apertado. Sim, mas falando aqui da ideia do cenário de Moçambique, Moçambique localiza-se no sul do continente africano, para não fazer aí a confusão com a África do Sul. A África do Sul está no sul, e Moçambique também está no sul, e por sinal faz fronteira com a África do Sul, e Swatini, que é Suazilândia, outrora. Em termos de região centro, nós temos Zimbábue, e no norte nós temos Tanzânia, Malawi e Botsuana, são os países que fazem fronteira com Moçambique. Em termos de área, nós falamos aí mais ou menos aproximado a 802 mil quilômetros quadrados. Em termos de extensão de zona costeira, temos aí 2.700 quilômetros de costa de sul ao norte. Em termos de províncias, ou para o entendimento do Brasil, província para nós, estados para o povo brasileiro, são 11 províncias e a capital é Maputo. A nossa língua oficial é o português. Temos aí, no último censo de 2017, trazendo aí aproximado a 28 milhões de habitantes. Em termos de línguas nativas, estamos aí a falar acima de 20 dialetos, mas as mais faladas entre sul, norte e centro, estamos a falar de Makua, Songa e Sena. Em termos um pouquinho aí de uma história, os povos que começaram a migrar aí no século V, estamos a falar aí dos povos bantus, na sua maioria, o povo moçambicano aí tem uma formação bantu, e também temos aí o povo que vem de Tanzânia, o Swahili, que estão aí mesmo na fronteira, e temos a influência árabe. Alguns pensam que os primeiros a chegarem a Moçambique foram os portugueses, que eles gostaram de falar isso, que acharam que foram eles que acharam Moçambique em primeiro lugar, mas na verdade, antes dos portugueses,
vamos abrir o parênteses e fechar aí, os árabes chegaram primeiro. E depois temos aí, com o avanço da colonização europeia no continente africano, nós temos os portugueses, em 1498, é quando eles, então, através da pessoa de Vasco da Gama, indo para a Índia e passando pela costa, e aí percebe ali na costa e vê a beleza da natureza e atraca aí o seu barco. Então, é quando nós temos aí a colonização portuguesa, desde então até aí a independência. E abrindo parênteses entre essa questão da colonização até a independência, como é que surge esse movimento? Nós tínhamos aí o homem que era conhecido em Moçambique como chamado o arquiteto da unidade nacional, o Eduardo Chivamo Mondlane. Ele estava trabalhando nas Nações Unidas e uma das suas visitas ao continente, isso por volta da década de 60, ele percebe a situação da colonização, a questão da comercialização dos escravos e a pilhagem. Então, desafia o povo, alguns líderes, dentre eles Marcelino dos Santos, Samora Machel, que foi o primeiro presidente Moçambique independente, para pensar em Moçambique livre da colonização portuguesa. E isso, então, vamos ter aí três movimentos fortes, que é o NAME, o DENAME e o grande deles, a Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique. Esses três movimentos se unem com o propósito, então, de trazer a libertação de Moçambique. Então, aí, década de 60, 62, 64, começa a guerra, que vai terminar, então, em 75, dia 25 de junho de 75, Moçambique se torna independente. E daí, então, o povo tem a alegria de poder dizer: opa, agora esse país é nosso. Como é que é o canto de independência mesmo? Como é que é o hino? Agora, hino de Moçambique? Até então era Viva, Viva Moçambique, né? Agora já mudou. Nossa terra gloriosa. Moçambique, nossa terra gloriosa. Sim. Pedra a pedra, construindo um novo dia. Milhões de braços, uma só força. Oh, pátria amada, vamos vencer. Isso, muito bonito. Então, temos aí, então, infelizmente, a alegria não durou muito da independência. Em 76, 77, inclui, então, a Guerra Civil. E com a Guerra Civil temos um movimento chamado, um grupo político chamado RENAMO, que é a Resistência Nacional de Moçambique, liderada pelo Afonso da Cama, então, que estava aí contra os direcionamentos políticos que a Frelimo tomou, quando se alia, então, a Cuba, União Soviética, Coreia do Norte, China, adotando aí o comunismo. E isso, então, foi trazer choques. Os partidos que eram unidos agora se dividem. Então, temos aí uma guerra que durou 16 anos, até 92. E, infelizmente, essa guerra aconteceu, mas na cidade, nos distritos, e foi a destruição de infraestruturas, escolas, hospitais, muitos deslocados, muita morte mesmo. E em 94, Moçambique celebra as primeiras eleições, depois do Acordo de Paz em 92, e a Frelimo vence as eleições. De lá para cá, nós temos aí a Frelimo na frente, sempre ganhando as eleições, e hoje se levanta a bandeira da democracia em Moçambique. E é interessante, o professor Sayão e a Suzy, e os que nos acompanham, a etimologia Moçambique, que hoje é o país chamado Moçambique, antes, até 75, era conhecido como Lourenço Marques, a capital, Maputo. E, na verdade, Moçambique vem do nome de um árabe que se instalou em Nampula, precisamente na ilha de Moçambique. O nome dele era Moçambique.
Então, a junção de Moçambique virou, então, o nome do país hoje chamado Moçambique, Moçambique. vem desse nome do árabe Moçambique. Então, mais ou menos, é esse cenário de Moçambique. Muito bom. Então é muito recente, né? E Sim, sim. nessa formação, você vê muitos povos passando, né? Então, passaram os árabes, passaram os portugueses, né? Portugueses. Tinha a terra nativa, as pessoas nativas. Então, como é que é hoje o cenário religioso? O que predomina? Quais são as religiões que tem? E, assim, hoje também tem a questão do cristianismo Sim, sim. evangélico, e Uhum. que tipo de influência o evangélico consegue ter aí em Moçambique? O cenário em termos do cristianismo, não temos aí uma porcentagem que mostra os católicos ganhando aí esse campeonato. 25% da população considera-se católica e 21,5% é de evangélicos. E o islamismo conta aí a 17,9%. E temos o animismo, com 1,2%. E, estranhamente, tem um grupo aí que está em cima do muro, sem religião, que está aí aos 17,7%. E esse é o cenário, mais ou menos, da, 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 da questão do cristianismo em Moçambique. Em termos da representatividade dos evangélicos, né, o seu impacto, eu diria que no Sul, nós podemos perceber melhor, não é, a atuação, até por conta do acesso da literatura, e tem aí a África do Sul por perto, que alimenta aí também Suazilândia, que são bem ricos em questões de gestão avançada, em questão de cristianismo, e as igrejas são bem fortalecidas, e na verdade as primeiras foram estabelecidas na capital e foram subindo para centro e norte. Então, nessa perspectiva, nós temos aí um impacto significativo na região sul. Agora, vindo para o norte, até por conta da questão da influência do contexto islão aqui e a tradição, né, a falta de oportunidade, capacitação dos líderes para poder, então, avançar como estratégias de alcançar os muçulmanos. Então, vemos ali uma amorosidade em questões de impacto. Há um trabalho sendo feito, mas com certeza poderia ser bem, bem, bem maior. Mas, infelizmente, precisa aí de uma força divina para alavancar a igreja, somente na região norte, porque você sai, a pessoa que você vai abordar, ou ele é animista, ou sua maioria, na verdade, é muçulmana. E do centro e sul, então já há mais abertura, não necessariamente você sai, a primeira pessoa que você vai abordar, ele é muçulmano. Então, é nítido perceber essa questão entre sul, centro e norte. Mas, Aurélio, deixa eu tentar entender um pouquinho melhor as coisas aqui. Então, Moçambique é mais ou menos um pouquinho menor que a região sudeste do Brasil, metade do estado do Amazonas, um país com quase 30 milhões de habitantes. E você falou uma coisa que eu estou meio pensativo aqui, porque você falou que tem um bom grupo de pessoas aí que se declaram sem religião. Quando a gente pensa isso em algumas áreas do Brasil e até mesmo na Europa, a gente imagina gente ateísta, gente Uhum, agnóstica, né? E você disse que o uhum. número de animistas aí é muito pequeno, pelo cálculo 1,2, né? Sim. Esse pessoal que se diz católico, que se diz até mesmo evangélico e muçulmano, esse pessoal não tem nenhum envolvimento com animismo? Como é que funciona isso? E aproveitando,
e se eu entendi corretamente, você veio da área sul e se deslocou para a área norte, né? Porque às vezes quem está no Brasil de Isso, longe acha que tudo é Moçambique, é tudo mesmo, mais ou menos a mesma coisa, né? verdade. Aham. Então, você é um missionário dentro do seu próprio país, de uma Próprio região para país. outra, né? E a pergunta é: Isso. por que você se envolveu com essa missão, né? Onde é a região que você está, né? E me diga um pouquinho sobre esse local e como é que foi o seu envolvimento missionário aí na região que você está em Moçambique. Então, explica direito as religiões para a gente e o seu envolvimento missionário aí, de onde para onde. Sim, é verdade, professor. Essa questão daquela porcentagem que aparece em cima do muro, é de certo que a estatística feita, colocada ali, tem aí os seus precalços. Eu quero crer que temos a maior parte da população que é animista, mesmo aquele tem uma parcela daqueles que são evangélicos, católicos, mesmo muçulmanos, que não são realmente cristãos convertidos, que entendem a questão de nascer de novo. A questão da tradição é muito forte, da cultura. Então a pessoa pensa assim: eu aceitei Jesus, ok, eu era animista, agora sou evangélico, mas tem situações de tradição que eu não posso abrir mão. Dentre elas ir na campa, por exemplo, visitar a campa e fazer uma cerimônia para agradar os antepassados, ou fazer uma oferenda aos antepassados, porque lá na tradição existia essa questão de que o morto ele morreu, mas na verdade ele continua com a família. Então existe esse ritual. Então acontece isso nas igrejas evangélicas e até pessoas que estão ali nos cargos de liderança que separam. Tradição é Esses, tradição, e eu aceitei a Jesus, mas eu esses devo continuar evangélicos, esses evangélicos são mais pentecostais, mais tradicionais, como é que é? tradicionais. O pentecostal, ele pouco ele se envolve, ele sai assim. Mas temos aí, até pela história minha, né, os meus pais, do lado da minha mãe, ela é presbiteriana, então, algumas vezes, o próprio líder conversava ali e dizia: essas questões nós precisamos tratar de forma de tradição, uma missa para os antepassados, não é problema nenhum. Entendi. Então, Mas a maioria dos evangélicos em Moçambique são pentecostais ou não são? Qual é a proporção, assim, mais ou menos? eu quero crer que existe um equilíbrio aí, de igreja tradicional ainda é muito forte, a igreja protestante não está acima não. Ok. E o E, seu envolvimento missionário aí, como é que foi? É um moçambicano missionário em Moçambique, sim, né? Pois Agora tem é. que explicar isso para as pessoas, porque tá difícil de entender, né? é interessante, porque quando eu estava no Brasil e Deus falou, o tempo acabou, eu tive uma resistência e eu aprendi com Deus e quero deixar também esse testemunho. E às vezes nós traçamos, escrevemos no papel, é aquilo que Deus quer, que eu vá para lá, faça aquilo, porque eu tinha tudo no papel, vou para o Brasil, vou fazer teologia, Deus abriu as portas, vou fazer mestrado, em educação, vou fazer isso. E Deus falou, acabou, e acabou o tempo, você vai voltar, ele não vai voltar para Moçambique. Tudo, o plano era voltar e ter uma escola, desenvolver um projeto pedagógico em Maputo, da capital, de onde é que eu venho, e de repente Deus faz, não, uma virada aí, você vai para o norte. E relutei, mas fui desafiado o seguinte: faça o seguinte, vai espiar a terra, interessante, né? Eu espiar a minha própria terra, mas vai lá ver como é que é. E eu vim visitar a base aqui em Pemba,
que nós cooperamos, o Ministério Arco-Íris. Quando eu cheguei e fui ver a escola, o meu coração foi quebrantado. Na época tinha 2.500 alunos, 70 crianças na sala de aula, 75 crianças na sala de aula. E eu falei, não. Depois da realidade que eu estava trazendo do Brasil, fazendo o curso, tirou meu sono, minha paz, e eu falei, é aqui mesmo, Senhor, que eu vou ficar. E voltei para o Brasil, terminei os estudos e retornamos. Então, vim aqui com minha esposa e começamos a trabalhar, e nós estamos, então, no norte de Moçambique, na província, lembrando, estado de Cabo Delgado, cidade de Pemba. Em Cabo Delgado, estamos a falar aí de 2.500.000 habitantes. Na cidade de Pemba, onde nós estamos, tem 230.000 habitantes. Desafios enormes. Estamos a falar aqui de uma população que vive na base de agricultura, de pesca, as infraestruturas. Estamos a falar acima de 70% da população ainda vive na base de casas construídas por pau a pique, né? Saião, professor, lembra as casas aqui, a Suzy, mesmo na estrada principal, na cidade, né? Aqui na capital dá para ver o tipo de casas, são casas bem precárias, e saneamento básico difícil, complicado. Estamos a falar de pessoas que ainda estão a usar latrinas, estamos a falar, nem estou a falar de longe, nos distritos, estou falando ainda aqui na cidade. Quem vê aqui pode achar que é diferente, mas a situação é complicada. Então, nós temos essa questão da diferença aí de como o povo vive. E falando também de algo prominente que destaca-se aqui, é a figura do régulo. Aqui, em todas as províncias, mas vou falar aqui em Cabo Delgado, a pessoa do régulo, até o próprio chefe de Estado, o Presidente da República, mesmo a comitiva dos ministros, quando visitam o Cabo Delgado, existem cerimônias que são feitas, então quem realiza elas é o régulo. Então é ele que vai apresentar a visita da Sua Excelência, a saída da Sua Excelência daqui da província. Então, aquela cerimônia com farinha ali na árvore, quem realiza é o régulo. Então, o régulo é uma pessoa respeitada porque é ela que faz o elo de ligação da espiritualidade, no sentido de ele com os ancestrais, ele que comunica, então ele que leva a informação de lá para cá. Então, e ele também que o que ele seria, Aurélio, o que ele seria para, assim, por exemplo, você que conhece a cultura brasileira, que paralelo a gente teria aqui no Brasil para as pessoas poderem entender? O que seria a figura do régulo? Podemos pensar num pai de santo, né? Que ele é que tem ali o contato com os espíritos. Então, essa ideia aí do régulo. Então, sim. E temos também a questão muito triste, dolorosa mesmo, que é a realização dos ritos de iniciação, muito forte na região norte, em Cabo Delgado, onde as meninas, no seu primeiro período inicial, são separadas em grupos para as matas, e lá, então, realizam cerimônias e são feitos ali ensinamentos que acabam agredindo a própria identidade daquela criança. E quando ela volta, então há uma cerimônia que ela é feita e elas vão andar dançando por volta da cidade, todas vestidas, pintadas, algumas vezes aparecem com a parte de cima, sem roupa, e despida para mostrar à sociedade que já são mulheres, mas estamos a falar de crianças, meninas, adolescentes de 9 anos, 10 anos. E por conta disso, nós temos maior índice de gravidez precoces. Sim, exatamente. Por conta disso, os meninos também estão separados para fazer a circuncisão. Quando falamos da educação, nós temos aí 60% da população analfabeta, e na sua maioria as raparigas, porque dizem meninas, as meninas elas devem ir para o lar, elas foram feitas para o casamento, então não devem
ter acesso, ir à escola. Então, não faz sentido. Então, ainda é uma luta muito grande nessa região. E, ultimamente, tem tido aí debates da sociedade civil falando que parece que a região norte, não é, Cabo Delgado, é uma região fora de Moçambique, como se fosse, não pertencesse a Moçambique, porque, infelizmente, apesar da história, a libertação de Moçambique começou cá, e começou em Moeda, aqui em Cabo Delgado. Então, todo o movimento, o primeiro tiro para que começasse a guerra foi cá. E tudo foi para a capital. Então, toda a concentração de recursos, infraestruturas, formação, melhores universidades, melhor de tudo, está no sul. Então, quando nós olhamos Cabo Delgado, vemos essa disparidade. E Deus, como é bom, o que ele foi fazer? A descoberta dos recursos naturais, a extensão maior do gás, do combustível, foi descoberto em Pemba. Então, todo o olhar agora, dos últimos 5 anos para cá, o olhar do mundo é Cabo Delgado. Por conta disso, nós temos aí esses movimentos dos insurgentes assolando essa região de alguns distritos que dizem que vêm da região do Congo, vão descendo para cá e estão matando a população, destruindo casas, infraestruturas. Então, nos últimos 2 anos, não há paz nessa região por conta desses conflitos do terrorismo que está acontecendo aqui. Então, a situação realmente em Cabo Delgado, principalmente aqui, é difícil. E estamos aqui, então, desenvolvendo nosso trabalho para fazer face através da educação cristã em Pemba. Então, Aurélio, se a gente entendeu bem, você está numa área que é maioria islâmica, né? Animista islâmica. Sim. E tem muitos desafios, né? Você falou aí de 60% de analfabetos, né? Então, eu acredito que foi isso que levou você a se dedicar a essa área da educação, ou não? Certo. Sim. Por conta da minha própria experiência, e não foi fácil para mim o acesso à educação. Lembro das dificuldades que eu tive para poder ter um caderno para poder fazer arte. Me lembrava que, na época, na sala de aula, para fazer educação artística, eu desenhava no chão. Infelizmente, você não tinha tempo para o professor viver teu desenho, porque o vento vinha lá e tirava todo o teu desenho. Então, imagina a situação. E eu tenho marcas da questão da educação que não positiva nesse sentido. Eu costumo falar quando dou aula, falo, olha, me perdoa minha caligrafia, não é? Porque não é das melhores, porque algum professor lá atrás, nas classes iniciais, não teve a atenção certa, né? O devido cuidado para que eu pudesse aprender a ler, a escrever corretamente, né? A caligrafia não é das melhores. Talvez deva ter sido médico, né? Porque a caligrafia dos médicos é igual à minha. Igual a receita ali, que ninguém entende, só eles entendem. Enfim, mas eu entendo que talvez deveu-se ao rácio de aluno-professor, porque lá onde ele estava, com certeza, ele podia ter na sala de aula, digamos, 70 alunos, um professor. Então, na década de 80, eu fazendo ensino primário, eu imagino esse professor não ia dar conta. Então, e isso depois me levou a fazer formação, fui fazer magistério, dei aula no começo do ensino primário, me apaixonei pela essa área do ensino. E quando aceitei Jesus, tive aí missionários brasileiros, americanos, caminhando junto com, na época, e vendo eles ensinar. Então, gerou aí uma paixão, um amor pelo ensino, que eu disse, olha, é isso mesmo, fui chamado para ensinar. E corri atrás para esse preparo, e hoje Deus nos trouxe aqui e estamos fazendo esse trabalho voltado à área da educação, precisamente em Cabo Delgado, lugar que eu jamais, até pela história nossa, a gente crescia, o que a gente ouvia de norte, não era um bom testemunho, não é? E hoje estou aqui, abraçando esse povo.
que é Amém. meu também. Eu lembro que nós estivemos aí e eu acho que, se eu não me engano, são em torno de 3.500 a 600 alunos Isso, hoje, né? sim. A Então, gente desde que começa você aí por chegou, 3.600 e depois o número vai é subindo muita descendo. gente, né? Sim, Eu lembro agora que, é assim, muito aluno. a quantidade de gente indo e voltando e saindo, né, era enorme. E como é que você tem lidado com os desafios? As necessidades são grandes aí? Como é que é? Conta um pouquinho, você como diretor da escola, conta um pouquinho Uhum. dessas necessidades. Quais são, fazendo o seu trabalho, quais são os desdobramentos, né, os resultados, né, que têm acontecido na realidade desse trabalho lá aí em Pemba? Well, pensando em primeiro lugar o contexto de Cabo Delgado, de Pemba, né? É um contexto islâmico e a nossa escola está bem no meio de duas mesquitas. Tem uma à esquerda, uma à direita, né? E a maior parte dos nossos alunos são muçulmanos, interessante isso. E os desafios são grandes, começando no sentido de olhar que essas crianças não têm oportunidade de poder ter acesso à educação. Então, estar ali e poder receber uma educação, não apenas para serem melhores alunos, mas principalmente ali onde nós incutimos, trazemos uma base, um desafio de um discipulado, de uma educação cristã, isso vai trazendo aí, então, mudanças, uns desdobramentos significativos. E, por outro lado, voltando aí, pensando, quando nós assumimos a escola, é interessante que houve um desafio que foi lançado para os professores, porque até então havia um comodismo. Já fui contratado, já me formei, mas essa formação é aquela que se formou há 30 anos, fez lá sétimo ano, mais 3 anos de sétima classe, mais 3 anos de formação. Então, trouxemos aí um desafio de que há necessidade de voltar à carteira, se preparar, porque o mundo está crescendo, novas tecnologias, vamos avançar. E perguntava sobre sonhos, os professores só olhavam para mim. Então, trazendo ali, então, treinamento, falando sobre identidade, que não são órfãos, são filhos, e é possível sonhar e ver, então, a estrutura da escola como estava antes, infraestrutura não boa, falta de carteiras, falta de salas, material didático, os alunos tinham aquele comportamento, e trazer esse cenário, dizer, olha, esse é o nosso cenário, a escola de hoje, mas ok, qual é a escola que nós sonhamos ter? Então, e trazer que em Cristo é possível termos uma escola diferenciada, que tem uma marca ali da palavra de Deus. E que nós podemos ter uma escola que vai marcar a diferença não só em Cabo Delgado, mas em Moçambique, como fora do país. E Deus começou a trazer esses resultados e hoje podemos ver um impacto maior, mudanças acontecendo e a própria comunidade reconhecendo que, olha, a escola é igual às outras escolas públicas, mas ali vemos diferença. Ali, o que vocês ensinam, esse Jesus que vocês ensinam, realmente muda, porque nós podemos ver uma criança que era desse comportamento, agora age diferente, porque é do arco-íris, porque é da escola do arco-íris. Então, começa a ter esse reconhecimento. Do outro lado, também temos reconhecimento dos próprios governantes, que começam a tirar os filhos da escola pública e trazendo na nossa escola. E sendo eles muçulmanos, sabendo que lá se ensina, e nós temos momentos de culto, eles falam, não tem problema, pode ensinar, porque o que vocês ensinam, nós podemos ter mudanças. Então, aí, hoje, mesmo quando o presidente da República vem, o grupo coral que recepciona o presidente no aeroporto, quando está em reuniões do governo, o governador é o grupo da nossa escola que vai
fazer então essas homenagens, então, e vão lá e cantam sobre a questão do poder de Deus e sobre as riquezas que tem em Cabo Delgado, uma questão reflexiva muito interessante o que Deus está fazendo nesse contexto. Bom, Aurélio, é muito bom, né? O pessoal está aqui interagindo, temos bastante gente aqui acompanhando, né? E eu quero dizer para todo mundo que o Aurélio já é conhecido nosso de muitos anos, ele e a esposa Janaína, né? Como ele até me chamou várias vezes de professor, eu fui professor dele na área de Sim, teologia, opa. quando ele estava estudando aqui no Brasil, né? E a Epa, Suzy também conhece muito tempo, porque eu acabei sendo Bereshit bara, professor dos dois, Bereshit bara Elohim, né? bara Elohim. E Aurélio foi sempre um aluno extraordinário, muito capaz, muito bom, que é uma bênção ver, né? E ele hoje é, juntamente com a esposa Janaína, membro da IBNU, apoiado Com muita diretamente alegria. aí em Moçambique, né? Nós fizemos, não faz tanto tempo, uma viagem missionária com um grupo da IBNU, a Suzy fez parte, eu também, e foi um momento muito especial lá, extraordinário. Mas, Aurélio, essa Sim, escola tão expressiva, tão significativa, tudo isso é um negócio, assim, difícil, né, da gente conseguir manter, fazer todo o trabalho. Então, assim, a responsabilidade nossa, né, como gente que está dentro do contexto do reino de Deus, o que é que o nosso querido povo do Brasil, gente da IBNU, tem gente já me perguntando como é que eu posso ajudar aí o trabalho de alguma maneira e que tipo de cooperação você tem aí, né? Existe cooperação de outros países africanos? Existe algum tipo de conexão aí que favorece, que ajuda na sua caminhada? Pode abrir o verbo e o coração, porque nós estamos aqui para falar para todo mundo que o objetivo aqui é ajudar Moçambique, especialmente Pemba, a área aí mais necessitada que a gente não conhece de ouvir falar. A gente foi lá bem de perto para poder ver e foi realmente uma alegria estar aí para servir os nossos irmãos dessa região do país. sim, professores, desafios são grandes. Em termos de ação, nós estamos cooperando aqui com o Ministério Arco-Íris e ele tem aí no mundo várias bases e tem recebido também apoio, que tem mantido lá a escola. Mas os desafios são grandes, não é? Em termos de projeto aí para desafiar os nossos irmãos, os prezados protestantes brasileiros da EBNU, temos aí por observar as dificuldades que os professores têm tido nas classes iniciais, principalmente na primeira série. O que acontece? As crianças vêm com a influência dos três dialetos, o Makua, Makonde e Mwani. Então, desde que nascem até os 6 anos, quase que não falam nada de português. Até que nessa região do norte, o não falar português é positivo, no sentido que foi a forma de resistir à colonização. Então, isso foi passado de geração em geração. Então, você vai em estabelecimentos públicos, vai encontrar que no aeroporto, no banco, as pessoas estão falando uma rua, o que é diferente do sul sempre. E fazer isso é sinal de ignorância para o sul. Então, lá você tem que falar o português. Então, as crianças vêm, então, para a primeira classe, não falam nada, não tem nenhum conhecimento básico da língua portuguesa. O que o professor faz? Tem 45 minutos na sala de aula, tem que dividir os 45 minutos trazendo aquele conteúdo bilíngue, o dialeto e o português. Imagina uma sala que tem a mistura Makua, Makonde e Mwani. Como é que o professor, às vezes, não fala aquele dialeto? Então, aquela criança fica perdida. Então, para fazer face a isso, tivemos a direção do senhor, então, projetar a construção de uma pré-escola, com 8 salas, onde vai se fazer um trabalho de base dos 4 aos 6 anos. Então, nesses 2 anos, então, vai ser feito um trabalho ali e também uma forma de trazer, inculcar ali os princípios bíblicos desde pequeno, ali na pré-escola. Então, ali pode trabalhar as línguas locais junto com o português. Então, essas crianças, quando chegam
na primeira série já tem uma base para que o professor não se preocupe nesse sentido. Então, aí esse projeto da escola, graças a Deus já foram construídas 2 salas, faltam 6 salas aí, estamos sonhando para Deus abençoar. E também temos a necessidade de treinamento de professores. Então, é um desafio. Estamos tendo um problema aqui no país em que a área de ciências está sendo abandonada por falta de profissionais na área. Então, aquele que é bom a ciências, física, química, matemática, biologia, é desafiado aí a participar. E também na área de formação de líderes, os professores precisam de ser preparados como os futuros líderes para poder ensinar os alunos. E também desafio a todos para que eu fico pensando, professor, agora com essa situação da pandemia e do coronavírus, todos têm que ficar em casa, stay at home, não é? Eu imagino quando falar que acabou já a cura, talvez a primeira coisa que alguns vão fazer, os meus irmãos vão marcar a passagem para ir para Disney, né? Já estava vendo aí no noticiário que parece que já abriu e já está lotado. Então, eu quero desafiar o irmão que as próximas férias não vai não para Disney, adia um pouquinho. Então, você pode doar as suas férias e vem para cá, para Moçambique, para Pemba, e junta-se aí com o professor Sayão, pergunta como foi a viagem deles, como chegou até aqui a Suzy, e sejam bênçãos aí para abençoar esse povo. Você pode usar aí a sua formação. Imagina, você que cozinha, o povo aqui gosta muito de sentar na mesa. É um momento ímpar para uma evangelização, para alcançar os povos muçulmanos. Imagina você vir aqui usar o seu dom da cozinha, cozinhando para os nativos. Você que sabe aí cortar cabelo, você vir aqui sentar e cuidar aí não só dos missionários que precisam, mas também da comunidade, porque para nós aqui, ver um estrangeiro, usando esse termo, um branco servindo um negro, não, isso é demais. Então, já é uma porta. Então, lancei um desafio para que pense na sua profissão, no que é que você pode vir abençoar o povo. E convido também, irmão, nosso que está lá em Portugal, para vir nos abençoar aqui com treinamento, porque é perito aí na área aí para alcançar os povos muçulmanos. Quem sabe Amém. a gente não chega lá para visitá-lo também. Eu quero reforçar o convite do Aurélio, né? Porque é o seguinte, a gente teve muitas experiências aí, né? E nós tínhamos uma equipe de saúde que foi, né? Alguns médicos que estavam com a gente. E eu me lembro de uma coisa que mexeu muito com a minha cabeça, o meu coração, porque eles foram atender uma área bem carente, né? E aí eles falaram para todo mundo lá, olha pessoal, amanhã vocês têm que fazer exames, né? Então não se esqueçam, vocês têm que vir todo mundo aqui de jejum, né? E aí chegou de manhã, eles vieram perguntar se o pessoal estava de jejum, aí descobriram, né, que a pergunta não fazia sentido, porque o pessoal ali naquela região, naquela área, ninguém comia de manhã. Eles tinham só uma refeição por dia, né? E É verdade. aí eu fico pensando, né, no nosso mundo tão confuso e com valores trocados, né? Quando a gente tem pessoas aí, talvez desperdiçando muito recurso de uma maneira não refletida, né, quando pode ser caminho de bênção. Então, a IBNU, o Brasil, os que nos acompanham, são realmente convidados a doar o seu tempo, o seu talento, as suas ofertas, né, o projeto aí Arco-Íris é esse projeto de educação, né, que tem apoio de irmãos dos Estados Unidos, tem apoio brasileiro e de voluntários que estão lá servindo, e a gente não está falando aqui de coisa que a gente ouviu falar, a gente viu de perto e teve junto ali, lado a lado, de maneira muito especial. Mas vamos lá, acho que a Suzy tem mais alguma pergunta, alguma palavra aí para dar continuidade. Eu ia só fazer um adendo aí, lembrando, né, que da escola, essa escola que o Aurélio é diretor, tem saído gente, né? Tem saído médico, tem saído gente em todas as áreas importantes aí.
e com o apoio de pessoas, né? Seja dos Estados Unidos, seja de outros lugares. Então, como a educação tem feito diferença e realmente mudado a vida de pessoas lá, né? Só lembrando disso, né, Aurélio? Como É, tem sido bênção aí. E eu verdade. queria que você falasse assim, uma palavra pessoal final, né? E um pouquinho do teu testemunho, assim, como é que tem sido, talvez alguma história que você tem para contar marcante aí, né? Que você tem vivido com Deus de experiências, né, nesse povo onde você tem feito missão, né, com o coração de Deus. Uau! Um testemunho, são 7 anos, não é? Por aqui, vamos lá, são tantos, Deus nos ajuda a separar aí. Então, ia começar a falar que nós fazemos a missão, às vezes pensando que as coisas vão acontecer lá, longe, e temos aprendido aqui com Deus que o tempo pertence a Ele, Ele pode fazer acontecer agora, como podemos fazer a missão e não vemos o resultado, nós, os outros verem, mas Deus tem nos dado aí a graça de poder ver o impacto, não é? Eh, da semente que Deus tem nos usado como canal e dentre vários testemunhos, quero compartilhar a história recente. Faz uma semana nós recebemos lá na escola, estava com minha esposa, 2 alunos, por conta dessa questão do Covid, se tranca a matrícula porque as escolas estão cobrando 100%, não estão dando aulas. E aí convidamos um dos alunos que é nosso bolsista, está fazendo relações internacionais, já está quase para escrever a defesa, e foi falando sobre o curso dele e, em determinado momento, ele mudou o assunto e começou a dizer, sabe, senhor diretor, quando eu estava aqui, era chefe geral, e o senhor ensinando lá, eu ficava lá ouvindo as suas ministrações lá na igreja, e, e depois disso, nós criamos um grupo de oração. Convidei outros alunos e nós orávamos para o diretor, orávamos para a escola, orávamos para os alunos, para que Deus continuasse a fazer, porque realmente estamos a ver mudanças. E ele disse mais, quando ele chegou na universidade, o professor perguntou a proveniência dos alunos e todos falaram, eu venho de tal escola. É uma parte vinha de uma escola que é reconhecida no Sul como uma das melhores escolas. E o professor chegou a dizer, com vocês eu já espero o melhor. Então, esse nosso aluno chamado Juma, ele levanta a mão e diz, senhor professor, eu também quero falar. Ele diz, olha, eu venho do norte, sou de Cabo Delgado, em Pemba, e eu também sou o melhor aluno, venho da melhor escola. Aí perguntaram, que escola é essa? Falaram, nunca ouvimos essa escola. Disse, mas a partir de agora vão conhecer, porque eu também estarei nesse grupo e serei o melhor dessa escola. Ele desafiou o professor. O que aconteceu? Em todas as matérias, este jovem Juma estava tirando as melhores notas, dispensando, ao ponto do professor testar ele, levar ao exame e tirou a máxima nota. E o professor chamou ele e disse, realmente, você vem da melhor escola. Esse é um dos testemunhos. E o outro, que tem a ver com a salvação, nós trabalhamos com o povo muçulmano, dois professores. Um dos professores veio do Congo, já vive aqui bastante tempo, da francês. Ele me abordou e disse, senhor diretor, eu estava ouvindo as ministrações lá na igreja, peço uma Bíblia. Eu quero entender, eu quero ler a Bíblia sozinho primeiro. Se eu tiver dúvida, vou lhe procurar. E foi lendo a Bíblia sozinho e vinha fazer a pergunta, ia conversando com ele. Ele chegou e disse, agora entendi, eu quero esse Jesus. E oramos junto, ele deu a vida dele para Jesus. Um outro professor aceitou a Jesus e veio ter comigo e disse, olha, seu diretor, já é falecido esse professor, disse, seu diretor, eu aceitei a Jesus no meu coração, mas infelizmente eu não posso tornar isso público, porque se eu fizer isso, toda a minha família é muçulmana. Se eu fizer isso, serei expulso da família. Então,
A família é muito importante. Então, eu continuo lá achando que sou muçulmano, mas aqui no meu coração ele dizia, eu sou cristão. Um outro aluno também aceitou Jesus, ele disse a mesma coisa. Na minha família, eu não posso demonstrar, mas eu sei que já aceitei Jesus. São tantos testemunhos, mas quero compartilhar esses que nos dão muita alegria de poder continuar no meio das intempéries que muitas das vezes, às vezes, querem que a gente recue, mas nós avançamos. Amém. 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 Saiu um microfone. Suzy, quer dar uma última palavra sua para desfecho, aí depois eu termino e a gente faz uma oração. Professor, desculpe. Eu esqueci um pormenor aqui, a questão que eu tinha falado, que Deus faz algo do ponto de vista nacional e fora do país. Tivemos 4 alunos que foram participar em Stanford, na Universidade de Califórnia, por 15 dias. Foram 2 países do continente africano. Dos 54 países, só 2 países levaram seus alunos. Marrocos e Moçambique. Amém. E foram participar. E quando chegaram lá, foram participar em concursos de empreendedorismo. Ganharam em primeiro lugar. Foram participar, visitar Google e Facebook. Quando eles voltaram, recebemos um e-mail que eles gostaram da atuação e do comportamento dos alunos, a postura deles, a fé deles, que vão querer mais alunos esse ano a viajar para... E eu agora em agosto, mas por conta do Covid, foi cancelado. Já tínhamos 4 alunos para voltar para Google por conta dos primeiros. Então, um testemunho aí que Deus está fazendo grandes coisas. Amém. Bom, eu sou muito suspeita. Eu já conheço a Aurélia e a Janaína há muito tempo e, assim, a vida deles tem sido muito, assim, muita bênção, não só para mim, mas eu tenho visto isso, né, em Moçambique, por onde vocês passam, vocês têm abençoado pessoas. Então, eu só oro para que isso continue e para que mais pessoas possam participar junto, né? Porque a festa vai ser grande, não é? E Deus continue derramando muita graça e, assim, desafiar as pessoas aí assistindo, vão assistir, que participem disso, porque o reino de Deus está sendo vivido, expandido através deles, e vocês podem ver isso no testemunho que eles contaram, né? Deus abençoe muito. Amém. Aurélio, é uma grande alegria, né, ter você com a gente aí, uma satisfação, e eu queria, acho que seria muito bom deixar bem claro para todo mundo, né, que às vezes a pessoa, assim, na realidade nossa, né, imagina que todas as pessoas no contexto africano estão numa situação de necessidade, né, e Aurélio é uma pessoa com uma inteligência acima da média, com uma capacidade intelectual e de trabalho extraordinário. Eu não estou dizendo isso para ganhar a amizade dele. E ele tinha toda a possibilidade de permanecer no Brasil. E ele saiu de uma região bonita, uma capital extraordinária, que é Maputo, né? Não é verdade que as pessoas pensam que no continente africano a gente só tem situações de dificuldade, e ele saiu de uma região de estabilidade para uma região de muita necessidade, né? Necessidade maior. Então a gente agradece muito a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, porque ele teria oportunidade, né? Ele nem falou nada, mas ele tem uma formação também nos Estados Unidos, onde ele fez um mestrado na área teológica, ele fez teologia no Brasil, fez mestrado em educação no Brasil, então ele é uma pessoa
qualificada, capacitada, uma pessoa voltada para os estudos, e o trabalho feito ali é muito especial. As pessoas estão perguntando, Aurélio, sobre a questão de doações. Eu entendo que qualquer coisa que puder chegar aí, ela é bem-vinda. Alguém perguntou, posso doar Bíblias, né? Pode, mas a melhor maneira de fazer doação é através do recurso financeiro. Você pode, né, enviar para a IBNU, né? Nós vamos pedir aí, o Jonathan está nos ajudando aí para encaminhar os detalhes da conta, que a gente vai passar esse valor totalmente para o projeto de Moçambique mesmo, né? É um compromisso nosso, e nós temos vários campos missionários no Brasil e fora do Brasil, em diversos continentes, e nós vamos então encaminhar, né? Então você ore, o que Deus colocar no seu coração será bem-vindo, e lembre-se, você não deve se esquecer de orar pelo Aurélio, para o Moçambique, porque em primeiro lugar a nossa luta é de ordem espiritual, e em segundo lugar, você deve e será bem-vindo o recurso que você puder enviar. Nós pode enviar a IBNU, nós temos como encaminhar para Moçambique, e finalmente você pode planejar num futuro próximo aí uma doação do seu tempo, dos seus talentos, para ser canal de bênção lá em Moçambique. Tá? Eu agradeço a participação aí da Suzy, que nos ajuda de modo muito direto na área de missão da IBNU, do Jonatas, que é um dos pastores da igreja e também tem a sua especialidade na área de tecnologia, além de pregação, teologia e outras áreas, que está nos permitindo aí fazer essa conexão. E, Aurélio, leve o nosso abraço aí, tanto a você, a Janaína, e a toda aquela turma muito especial aí, que a gente, aqueles meus amigos professores lá, que a gente conversou sobre a pedagogia de Jesus, foi muito não gostoso. Não param de perguntar pelo professor. Quando o Olha só, vai voltar a... Oh, coisa boa, Deus vai nos preparar o momento. E vamos terminar com uma palavra de oração, tá? Deus bondoso, Pai querido, obrigado pelo privilégio de servir e de entregar o pouco das bênçãos inumeráveis que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela vida do Aurélio, da Janaína, obrigado por tudo que o projeto ali, Arco-Íris, tem feito na vida daqueles queridos irmãos, aqueles jovens, crianças, adolescentes, muitas vezes numa situação difícil e vulnerável. Pedimos que o Senhor olhe de maneira especial agora para Moçambique, especialmente para o norte de Moçambique, para a região de Cabo Delgado, de Pemba. Estende a tua mão de poder, de graça e de misericórdia sobre aquele lugar, trazendo libertação espiritual, vida e, ó Deus, e condição de uma mudança a partir da bênção do Evangelho de Cristo Jesus na vida daquelas pessoas. Nós queremos entregar tudo isso nas tuas mãos e invocar a tua bênção especial. Muito obrigado por esta noite, e abençoa todos os queridos que juntamente conosco agora em oração e de coração intercede por Moçambique. Nós te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aurélio, obrigado. Tá tarde da noite, né? Tá na hora. Pro Aurélio já são 2 da manhã, coitado, sofrendo aí para poder falar com a gente. Então, Deus abençoe. Um abração. Calimambo. Obrigado. Calimambo. Deus abençoe. E estamos aí à disposição para todos os queridos. Fiquem sintonizados com a IBNU. Semana que vem, quarta-feira, sempre às 8 horas, teremos mais uma live com o foco de missão, que é a nossa ênfase nesse momento, tá? Boa noite, Calimambo. Deus abençoe a todos. Boa noite, obrigado. Até a próxima.